Vamos falar sobre o caso, né, que aconteceu ontem. A prefeitura retomou o prédio onde funcionava a faculdade e a escola Senec. Que fica ali coladinho, né, do lado ali da prefeitura. Fica coladinho ao Paço Municipal. Para quem não né? conhece, para quem não sabe. Inclusive ontem, antes de falar a nota da prefeitura, ontem teve uma coletiva de imprensa. Vocês estão acompanhando, para quem está no Face e no YouTube, a fachada, né, da Senec com os guardas municipais que foram acionados, a Polícia Civil também, para poder preservar o local. Teve uma coletiva de imprensa com o prefeito municipal e também com o vice Bruno Barnabé, onde foi explicado melhor a situação. A gente já vai comentar sobre isso também. E ontem eles estiveram também lá no prédio da Senec para trocar as fechaduras, porque como saiu essa liminar da Justiça, a prefeitura teve que assumir o prédio e trocando as fechaduras, trocando os cadeados para poder então começar os trabalhos por lá. E você percebe na imagem que muitos vidros quebrados. O prédio tá bom, sabe, Marquinhos, mas tem muita coisa danificada, sabe? Muita sujeira. Sim. Né? Alguns armários estão preservados, mas pode ver muita poeira. Alguns computadores ainda estavam no local. Lembrando que a guarda esteve lá também e foram feitas filmagens para poder preservar também alguns documentos e materiais, né, da Senec, que ainda se encontra por lá. Lembrando que a escola está há 2 anos sem funcionar. Então é um prédio que já não estava sendo utilizado, é um prédio que pertence à prefeitura e que estava sendo usado pela Senec por conta de oferecer, né, estudo para a cidade de Capivari. Enfim, algumas imagens que você vai acompanhando. O Tony Machado esteve lá comigo ontem. Nós fizemos uma transmissão ao vivo também para contar um pouquinho mais sobre a situação. É um prédio que é um prédio grande que muitos dos setores da prefeitura irão funcionar lá, facilitando também o atendimento à população por ser no centro da cidade, economizando também. Enfim, o juiz André Luiz Marcondes, da 2ª Vara Civil de Capivari, concedeu essa liminar para que a prefeitura então retome o prédio onde funcionava o colégio particular da Senec, que fica na rua Barão do Rio Branco, ao lado do Paço Municipal. O local pertence à prefeitura de Capivari, mas foi concedido à empresa em 1967, então um longo período que a escola mantinha, né, as atividades por lá. Inclusive o prédio ele está abandonado, como você já disse, já há cerca de 2 anos, né, quando a Senec encerrou suas atividades. E nesse processo aí de retomada, o departamento jurídico anexou fotos e vídeos que comprovam o abandono do local. O prefeito de Capivari, Vitão Ricomini, afirma que o prédio será limpo e organizado para receber os serviços que funcionam em prédios alugados. As falas do prefeito: nós vamos economizar até R$1 milhão por ano em aluguéis ou outros gastos. Vamos trazer o CIAN para o centro da cidade. O CIAN que funciona próximo ao supermercado Covabra, na Pio 12, né? Isso, na Avenida Piratininga, né? Isso, na Avenida Piratininga. Chegou ali no semáforo, subindo a Piratininga, você cruza ali a Pio 12, o cruzamento com a Pio 12, já vê aquele, né, prédio enorme na esquina. Então ali. Aquele prédio vai deixar de existir e vai ser passado tudo para o Senec, o antigo Senec. E daí a limpeza e adequação do prédio começa já hoje, segundo a nota da prefeitura. E a Guarda Civil de Capivari fará então a segurança do local, até para preservar os equipamentos que não foram tirados pela escola. Porque quando a escola encerrou as atividades, ela manteve o prédio. Acho que crendo que iria voltar a funcionar. Enfim, é triste de uma certa forma, porque é uma escola que, por mais que você fosse particular, mas tinha faculdade, que muita gente não precisava viajar para outra cidade e podia fazer alguns cursos em nossa cidade. Inclusive tem uma história, desde 1967, né? Sim, já. Tem uma história. Eu tenho 51, né? 69, 53 anos, né? É isso. Não me faça fazer conta ao vivo assim. Mas enfim, só que tirando Nós estamos falando de escola, você fugiu da escola? Então, exatamente, estamos falando de escola. É que eu não sou de exatas, sou de humanas. Mas enfim, tirando essa situação, porque lógico que todo mundo sente, né, de ter perdido uma escola, né, nessa situação. Mas, por outro lado, é a cidade que a gente crê que vai ganhar com a economia, e espero mesmo, né? A gente espera que essa economia que o prefeito fala que vai acontecer, que aconteça mesmo e seja destinado esse valor para algumas outras coisas da cidade, para poder, né, investir em situações, em
para minimizar, né, as reclamações, inclusive. Exato, até tapa-buracos. Exato, aqui no Solte Sua Voz a gente sente, né, que realmente a população está exigindo aí que alguma melhora venha acontecer. É assim, definitiva, né, porque às vezes é tapa-buraco, né? Já que você comentou sobre buraco, tapa-buraco. Às vezes você passa numa via onde tem lá uma panela, o pessoal joga lá um pichezinho lá e dane-se, né? Não passa nenhum rolo, nada, não sei também como é que funciona esse tipo Ele faz de uma serviço. medida paliativa. Os próprios carros têm que rolar. E aí, depois de uma semana, 10 dias, um mês, o problema está ali novamente. E não sei se é viável esse tipo de situação, né? De ação, né? Enfim, nós vamos resgatar uma entrevista que foi feita ontem, então, na transmissão ao vivo, com o prefeito Vitão e também com o vice Bruno Barnabé, para você entender um pouquinho melhor dessa situação. Então, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jean, boa tarde, ouvintes da Rádio Raízes. É um dia histórico hoje para Capivari. Nós conseguimos, nessa tarde, a liminar que dá posse à Prefeitura do Capivari, do prédio da Senec. Com essa ação, com essa atitude, nós vamos economizar cerca de R$1 milhão por ano em aluguéis. Então, toda a parte administrativa do Capivari será deslocada para cá. Hoje, nós estamos entrando ao prédio, vamos resguardar o prédio. A nossa Polícia Municipal e a nossa Guarda Civil ficará de prontidão até que no dia de amanhã nós iniciaremos a mudança da nossa parte administrativa no prédio da Senec. Porque hoje é como se fosse uma obra sendo inaugurada em Capivari. Por quê? Porque você vai trazer economicidade. Dentro do nosso planejamento, desde o nosso primeiro dia aqui, Bruno e eu estávamos determinados a reconquistar o prédio ao qual funcionava a Senec para a Prefeitura de Capivari. E graças ao trabalho do nosso corpo jurídico, o qual eu gostaria de parabenizar o doutor Sandro Pontes, que é o nosso secretário, os procuradores do município e toda a equipe jurídica pelo trabalho feito ao longo desses um pouco mais de 50 dias e que vai trazer grandes benefícios para a população de Capivari, não é isso, Bruno? Como era esse acordo que a Prefeitura tinha com a Escola Senec para uso desse prédio? Esse foi um prédio que foi cedido com uma lei de 1967 para o prédio da Senec, para que ela fizesse a utilização com a escola para os munícipes de Capivari. Porém, foi um prédio construído com dinheiro público, que faz 2 anos que não tem atividades aqui, esse prédio, e o nosso corpo jurídico entrou com essa liminar para que nós pudéssemos tomar a posse desse bem que é do município. Então, Vitão, através do nosso corpo jurídico, no qual eu quero parabenizar, nós vamos utilizar esse prédio para economizar com aluguéis, visto que hoje a Prefeitura tem muitas secretarias que alugam prédios, repartições, para que sejam instalados aqui do lado da Prefeitura. Ainda tem equipamentos da Senec? Então é muito importante ressaltar isso, e tanto que a nossa Polícia Municipal ela permanecerá no prédio para resguardar os documentos da Senec. Existem aqui documentos, equipamentos, o mobiliário da Senec. Amanhã o corpo jurídico já dará um prazo para que a Senec retire os seus documentos do local, para que nós possamos começar a trazer os móveis e toda a parte administrativa da Prefeitura. Mas até que isso aconteça, nós vamos hoje registrar com imagens, filmagens, fotografia, representante da sociedade civil que faz parte hoje aqui desse momento, vocês da imprensa, para que a gente entre no prédio, recupere esse prédio público com responsabilidade, resguardando sempre os documentos da Senec que aqui estão. Então hoje é um dia, volto a frisar, histórico e que vai trazer grandes benefícios à população de Capivari. Seja no planejamento de ter todas as suas partes administrativas concentradas em um único lugar e principalmente na questão da economicidade, porque você, economizando com aluguéis, você terá mais recursos para investir nas mais diversas áreas do nosso município, tá bom? Só para finalizar, há pensamento de colocar algum atendimento à população por ser no centro da cidade, aproveitar o espaço aqui também para facilidade de locomoção? Com certeza, o CIAN deixa de existir.
né? A partir do momento que nós estivermos aqui dentro do prédio, toda a parte de atendimento de PAT, de Secretaria de Educação e das mais diversas secretarias estarão alocadas aqui dentro para que a gente possa economizar e facilitar também para que a população tenha acesso aos serviços públicos. Perfeito, agradeço, obrigado pela entrevista e boa sorte agora em todo o processo, que acho que demora um tempo também, né, Vitão? Obrigado, Jean, obrigado, Tony, Rádio Raízes, as pessoas que estão nos acompanhando. Nós esperamos o quanto antes devolver esse prédio à população com atendimento das nossas secretarias. Tá aí então o prefeito de Capivari, Vitão Ricomini, e o vice, Bruno Barnabé, falando sobre a retomada do prédio onde funcionava a escola Senec. Daqui a pouquinho você tem outras informações também em nosso site, raizesfm.com.br, com as informações de tudo o que aconteceu por lá ontem.